Hoje nós vamos falar um pouquinho, dentro do livro Nos Passos de Jesus, o capítulo 10, a origem da Santa Ceia. Ela é a cerimônia até mais importante que existe na igreja. Tudo é importante, mas dentre elas, a Santa Ceia é a principal. Ela é o foco principal em Jesus e no que ele fez por nós na cruz. A origem da Santa Ceia. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo-lhe: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade. A um certo homem dizei-lhe: o mestre diz: o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Está em Mateus, capítulo 26, 17 ao 19. Essa narrativa mostra claramente que os discípulos do Senhor Jesus não tinham ideia do significado da Santa Ceia e esperavam apenas participar da Páscoa, pois aquele dia fora separado no calendário judeu para a comemoração da festa dos pães ázimos. Ora, a Páscoa para os judeus significa festa. É o dia em que se comemora a libertação de Israel do jugo egípcio. Foi instituída antes de acontecer a 10ª e última praga imposta por Deus à terra do Egito. Naquela oportunidade, Deus ordenou que cada família tomasse um cordeiro ou cabrito sem defeito e o sacrificasse. Seu sangue deveria ser posto em ambas as ombreiras e nas vergas das portas, nas casas em que ele seria comido assado. Como acompanhamento, pães ázimos, quer dizer, sem fermento, e ervas amargas. Cada participante daquela Páscoa deveria ter suas costas cingidas, sandálias nos pés e cajado na mão. Você pode conferir em Êxodo capítulo 12. Então, quer dizer, a Páscoa é diferente do que se comemora nos dias de hoje, né? Porque hoje se comemora uma Páscoa que não reflete nada a original. A Páscoa com ovo de chocolate, com coelho que dá ovo, enfim, uma bagunça. Mas a Páscoa original é essa. A Páscoa foi a saída, do povo do Egito, foi a libertação daquele povo. Todos nós passamos por isso, A libertação do mundo, a libertação da escravidão do mundo, O pão sem fermento significa sinceridade, O sangue do cordeiro, e o cordeiro significa o Senhor Jesus. E as ervas amargas significa os anos em que nós vivemos, na vida errada, no lixo deste mundo. Mas fomos resgatados. Então, a Páscoa deve ser lembrada a sua saída do mundo e o seu retorno para os braços do Pai. Todo o ritual da Páscoa aponta o Salvador Jesus Cristo. Após sua participação, juntamente com seus discípulos, o Senhor Jesus tomou um pão e abençoou, partiu e deu a eles, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Está em Mateus 26, do 26 ao 28. Embora o Senhor Jesus não tenha feito nenhum paralelo da Páscoa com a Santa Ceia, até porque ele participou primeiramente da Páscoa e depois da ceia, podemos compreender perfeitamente que ele quis instituir a sombra da Páscoa, uma nova liturgia que tivesse o mesmo calor espiritual da Páscoa, para todos os que aceitam como seu Salvador. Para exemplificar, tomemos o povo judeu que teve na Páscoa a marca de sua libertação. Se o povo judeu teve a marca da sua libertação na Páscoa, qual seria a marca ou festa litúrgica para os povos não judeus que aceitassem o Senhor Jesus como seu Salvador? Como expressariam a sua libertação do pecado, do inferno? Com esse propósito, o Senhor Jesus instituiu a Santa Ceia. Então, nada mais é a Santa Ceia, uma festa que nós hoje comemoramos da nossa libertação. Se não houve ainda a sua, porque você ainda está mergulhado no pecado, então a primeira coisa que deve haver é o arrependimento.
O batismo nas águas, a confissão dele para Deus e o início de uma nova vida. Então, o que vai levar você a essa novidade de vida é o esforço que você vai fazer para sair dessa vida errada e começar uma vida nova. Muitas pessoas pensam que o batismo nas águas provoca uma mágica que ela muda tudo, o que não é verdade. O batismo nas águas, ela é uma decisão, é o início de uma caminhada que ela decide tomar na vida dela, rumo à Terra Santa, rumo à vida nova com Deus. Mas é o esforço dela que vai ser visto nas atitudes que ela vai tomar dali para frente. A Santa Ceia na igreja primitiva. A Santa Ceia significa comunhão com o próprio Senhor Jesus, pois está escrito, porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Está em 1 Coríntios 10, 16. Isso explica a necessidade da união da igreja inteira, pois todos nós participamos do mesmo pão e nós mesmos somos um só pão, uma única natureza, participando da natureza do Senhor Jesus Cristo, conforme 1 Coríntios 10, 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Nessas palavras do apóstolo Paulo, podemos perceber o espírito que reinava em cada coração ao participar da comunhão. Tendo em vista que os primeiros cristãos eram judeus, esses inseriram no cerimonial da Santa Ceia a festividade da Páscoa, ou seja, era comum que antes de participarem da Santa Ceia, conforme o próprio Senhor Jesus fez, participassem de uma grande festa, a qual era chamada de Páscoa. Nessa festa comiam e bebiam exageradamente, a ponto até de se embriagarem, como foi o caso da igreja em Corinto, para depois participarem da mesa do Senhor. Essa foi a principal razão do apóstolo Paulo fazer sérias advertências àquela igreja, conforme vemos no texto abaixo. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se, não tendo porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. 1 Coríntios, capítulo 11, do 17 ao 22. A Santa Ceia na igreja de Corinto recebeu severas críticas por parte de Paulo, pois não era comemorada no Espírito de Cristo, mas totalmente na carne. A partir desse episódio, o apóstolo Paulo deu um fim à festa que antecedia a Santa Ceia. A mesa do Senhor é um verdadeiro banquete para o corpo físico e espiritual, conforme verificaremos mais adiante. Então, quer dizer, a Santa Ceia naquele episódio perdeu completamente o sentido do que ela é, o respeito, a reverência, a santidade e a memória do que ela é, né? Porque nós estamos recordando o Senhor Jesus morrendo como Cordeiro de Deus na cruz, morrendo para nos salvar. Ele entregando a alma dele no lugar da nossa alma, para que nós pudéssemos alcançar a salvação dela. Então, aquele povo estava brincando, né? Não estava levando a sério a vida de cristão, né? Estava levando de qualquer forma. Então, perdeu o sentido. Por isso que hoje há um dia certo, determinado, que nós participamos da Santa Ceia na igreja, como forma de lembrar de onde Ele nos tirou, de onde Ele nos arrancou, né? Das garras de quem que Ele nos arrancou e o preço que Ele pagou para nós podermos estar aqui hoje falando de Cristo, né? O significado da Santa Ceia. Quando o Senhor Jesus determinou que o pão abençoado e partido para os seus discípulos era o seu corpo, estava mostrando o real sentido da sua vida física.
O pão representa seu vigor e a sua saúde, partidos em favor de todos os que o aceitam como Salvador, a fim de que se tornem participantes da sua própria natureza, gozando de sua saúde física. Aliás, é exatamente por isso que o profeta Isaías afirma: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53, no versículo 4. A sua carne atraiu todas as nossas doenças e enfermidades. Consequentemente, nós não precisamos mais ficar doentes. Satanás não tem mais direito de exercer domínio sobre o nosso corpo físico, pois este tem a natureza do Senhor Jesus, pela fé na participação do pão da Santa Ceia, o qual, conforme disse o Senhor Jesus, é o meu corpo. Está em Marcos 12, 22. E aí um detalhe importante, às vezes a pessoa lê aqui o que o bispo falou e ela põe na cabeça dela que ela nunca vai poder ficar doente. E se ela ficar doente, ela já pensa o seguinte: pronto, agora tem um espírito em mim. Eu perdi o Espírito Santo e agora tem um espírito em mim. Você tem que entender que, por exemplo, se você não cuidar da sua saúde, vai haver consequências no futuro. Então, não é consequência do diabo, mas é consequência das minhas más atitudes. Se hoje eu tenho uma má alimentação, amanhã eu vou provar o gosto amargo da doença, né? Se eu não faço exercícios, amanhã eu vou pagar um preço enorme por essa falta de exercício hoje. Então, muitas das doenças que existem hoje dentro da igreja, de pessoas que estão salvas e cheias do Espírito Santo, foi, na verdade, a falta do cuidado na sua alimentação, na falta de exercício e etc, né? O estilo ou o tipo de vida que você teve. Então, isso quer dizer que nós somos um vaso de barro. E às vezes esse vaso de barro se parte, né? Ele precisa de conserto, ele precisa de ajuda. Então, quando você entende isso, você preserva o mais importante, que é a salvação da sua alma. Essa é a mais importante, é essa que não pode ser abalada. A sua alma é que não pode estar enferma. O corpo físico, infelizmente, nós vamos envelhecendo, surge dor daqui, dor dali, doença daqui, doença de lá, e vai chegar a nossa hora. Nós vamos morrer. Esse corpo aqui, se Jesus não voltar nos nossos tempos, esse corpo aqui vai virar pó. Da mesma forma, depois de abençoar o vinho, o Senhor Jesus o deu aos discípulos e disse: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Está em Mateus 26, 28. Veja, amigo leitor, que não poderia haver sangue sem a carne. Por isso, nós os consideramos tão importante quanto o pão. E igualmente se refere ao direito à vida eterna, adquirido por todos os que creem no Senhor Jesus. Essa nova e última aliança coloca definitivamente o cristão diante de Deus Pai, na posição de um verdadeiro filho com obrigações, mas também com todas as regalias e privilégios. Entre eles está o de poder se dirigir a Ele, tal qual o Senhor Jesus fez. E além disso, o direito de receber o batismo com o Espírito Santo. Podemos comparar essa aliança, da qual fala o Senhor Jesus, a dos noivos no dia do casamento. Nesse dia, tanto o noivo quanto a noiva deixam de ser donos do próprio nariz. O rapaz, ao fazer uma aliança, casamento com sua noiva, está lhe dizendo que a partir daquele momento sua vida girará em torno dela, que a vontade dele será a dela, que será fiel a ela até a morte, e etc. A moça, por sua vez, deixará a casa de seus pais e se unirá ao marido, se submetendo apenas a ele. Cuidará dele mais do que a si mesma, e etc. Isso, pelo menos, é o que deve acontecer de acordo com as normas cristãs. E aí isso a gente confere em Colossenses 3,18. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. Essa sujeição tem limite. Às vezes, o mundo ele interpreta errado a palavra de Deus quando diz se sujeitar, né? Mas o sujeitar é você entender qual a sua posição dentro dessa hierarquia do casamento. O homem é a cabeça,
e a mulher é o corpo. Mas quem é que dirige a cabeça, né? Então, se a mulher for sábia, ela vai saber conduzir muito bem a cabeça. Agora vamos conferir 1 Coríntios 7, do 3 ao 4. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Quando o casal vive a verdadeira forma de viver do Senhor Jesus, ele encontra então um prazer dentro do seu casamento. E esse casamento vai refletir a vontade de Deus para aquele casal e a comunhão que existe entre nós e Deus. A aliança que o Senhor Jesus fez através do seu sangue implica nas mesmas coisas e ainda maiores responsabilidades de ambas as partes, tanto as do Senhor quanto as nossas. Tendo em vista esse conhecimento preliminares a respeito da Santa Ceia, devemos preparar nosso coração para que ao participarmos dela, tenhamos um sentimento completo de gozo e alegria no Espírito Santo, por tudo o que está ali representado para cada um de nós. A Santa Ceia anuncia todo o ministério glorioso do Senhor Jesus, suas curas, seus milagres extraordinários, sua compaixão e interesse pelos pobres e oprimidos, além da sua grande e magnífica vitória sobre o diabo e todos os seus demônios, por meio da sua morte e ressurreição ao terceiro dia. Em resumo, podemos considerar que o corpo do Senhor Jesus, simbolizado pelo pão, nos dá saúde física. Da mesma forma, o seu sangue, simbolizado pelo vinho, nos dá saúde espiritual. E aí nós vamos ler no próximo vídeo quem pode participar da Santa Ceia. Nós vamos meditar a esse respeito. Bom, até aqui, você tem alguma dúvida com respeito à Santa Ceia? É importante que você tire para que você não cometa nada de errado. E é importante lembrar que o Senhor Jesus, né, lá no jardim do Getsemane, ele antes dele ir para o sacrifício, ele pediu para Deus passar aquele cálice. Porque o cálice que ele estava para tomar era o cálice da maldição. Era exatamente o cálice que nós deveríamos ter tomado. Porque não foi nós que pecamos. Desde Adão e Eva, todos os seres humanos pecaram. Todos somos pecadores. Nascemos fruto do pecado. Então, aquele cálice de maldição era nosso, mas ele tomou no nosso lugar. E ele, então, transformou o cálice, através do sangue dele, o cálice da bênção. Quando eu participo da Santa Ceia e tomo o cálice com o sumo de uva, que representa o sangue do Senhor Jesus, eu estou participando do sangue de Cristo, tomando o cálice da salvação. Veja que maravilha, né? Veja que glorioso que o Senhor Jesus fez por nós. Você, mãe, pai, será que você seria capaz de dar o seu próprio filho para salvar uma outra pessoa que talvez você nem conheça? E que talvez essa pessoa nem seja tão grata a você ou não ame você? Duvido. Mas foi o que Deus fez. Deu o próprio filho por amor daqueles que o amam. Quando você aceita o Senhor Jesus, você começa um relacionamento com Ele. Um relacionamento de noivo com a noiva. Nós somos a noiva. Como é que está o seu relacionamento com Ele? Tá bom? Tá quente, tá firme? Ou tá fraco, tá frio, tá distante? Ou recebeu já uma carta de divórcio? Cuide da sua alma. Ela é a coisa mais importante que você tem. Fique bem. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.